Já deu uma grande parte do trabalho. Montar a estrutura é realmente muito complicado. Há um aspecto que as pessoas quando chegam cá não percebem, que é a organização de todos estes stands, depois o fornecimento de energia, o fornecimento de água, a logística toda, a recolha de lixos, etc. E depois há ainda a organização do conjunto de animações que vai haver ao longo destes 4 dias. Estamos a falar de uma equipa de cerca de 300 pessoas, entre os trabalhadores que montam a luz, a água, etc., entre animadores, estamos a falar de cerca de 300 pessoas e é preciso coordenar tudo isso. Nós este ano fizemos isso, já disse muito bem, tem um pouco a ver com a crise e com o facto de alguns dos patrocinadores que nós contávamos em anos anteriores não poderem participar este ano e, portanto, tivemos que recorrer a esse mecanismo. Estamos a falar de €1 por dia, por pessoa, que é um preço, no nosso entender, simbólico, embora reconheçamos que se não houvesse pagamento seria mais simpático para toda a gente, mas entre o fazer e a questão que se colocou foi esta. Entre o fazer esta edição da Feira Medieval e não fazer, nós optamos pelo pagamento e por fazer. É essa a diferença, €1 por dia, €3 os 4 dias. Interessa-nos, isso sim, que a feira tenha muita gente. Se chegarmos a esses números, ótimos. Se não chegar, também não há problema absolutamente nenhum, porque eu compreendo que uma família com 4 membros, que se calhar em edições anteriores vinham nos 4 dias, este ano, porque as famílias também estão com problemas económicos que todos sabemos e conhecemos na nossa própria carteira, portanto, se calhar em vez de irem os 4 dias, virão 1 ou 2, mas isso não é para nós neste momento uma preocupação de No caso dos jovens, está também... Nós optamos por uma forma de controlo que é até 1,30 m não pagam, para entrar como na máquina do tempo, recuarem até à idade média, perceberem como se vestia na Idade Média, que armas eram usadas, o que se comia e dessa forma, de uma forma lúdica, simpática, aprenderem também um pouco mais sobre a nossa história, a história de Portugal e também a história de Lessa de Balio e de Matosinhos. Como é que vê atualmente e hoje em dia neste país muitas feiras medievais? Isto quer dizer um recordar da história? Sim, significa que as pessoas estão muito atentas e valorizam a sua memória, o património deste país, que é riquíssimo, e este apego, esta forma como as pessoas vivem estas feiras medievais, significa isso mesmo, essa vontade de alguma forma viver a história. Não necessariamente com uma forma saudosista, naquele tempo é que era bom, não, mas com a ideia de poderem, enfim, também conhecer um pouco melhor e viver um pouco da história. Desse ponto de vista, eu acho que as feiras medievais são, de facto, uma iniciativa de saudar e são, com efeito, vêm se tornando muito populares. Agora, também quero dizer que há feiras medievais e feiras medievais. Hoje em dia, este pular de feiras a pouco por todo lado faz com que, muitas vezes, a preocupação do rigor histórico, em algumas deixem muito a desejar.
E, portanto, uma iniciativa que supostamente deveria ser para ser pedagógica, além de ser, obviamente, uma coisa recreativa, mas isto também com essa grande preocupação de pedagogia, muitas vezes perde-se porque não há o rigor histórico que nós aqui em Laço da Balia, de facto, encontramos. Já agora, este mosteiro, que de algum modo é também um símbolo para este concelho de Matosinhos, está bem para si, com muita história dentro dele. Sim, trata-se de um dos monumentos incontornáveis do concelho de Matosinhos e da região norte. Estamos a falar não só daquela que foi a primeira sede em Portugal de uma ordem religiosa militar importantíssima, que teve um papel importante, por exemplo, no processo da Reconquista, que foi a Ordem do Hospital, e daí ser os hospitalários. Estamos também perante uma igreja, sim, porque o mosteiro hoje resta pouco, mas uma igreja que tem um papel importante na história da própria arquitetura no nosso país. É uma das primeiras igrejas da transição dos dois grandes estilos combinados na Idade Média, do românico para o gótico. Tem ainda muito de românico, o aspecto defensivo, mas tem já muito dessa nova arquitetura que se anunciava, a arquitetura da luz, a preocupação por penetrar luz no interior da igreja. Bom, e o Mosteiro de Laço da Balia tem exatamente esse aspecto muito interessante de ser um dos primeiros momentos da transição de um estilo para o outro. E depois é um monumento repleto de história, como bem dizia, acontecimentos importantes que marcaram a história nacional, como o casamento de Dom Fernando com Dona Leonor. Era precisamente essa pergunta que eu lhe ia fazer. Realizou-se aqui um casamento que não foi, de algum modo, favorável ao povo, mas que acabou por ser aceito. Bom, relativamente a essa questão, é verdade que o casamento é um casamento que nos é narrado como sendo algo muito impopular. O país vivia uma crise profunda e fomes, pestes, guerra. E uma das formas que havia de, pelo menos, minimizar um pouco isso, seria acabar com a guerra com Castelo. O Dom Fernando era suposto casar com a filha do rei de Castelo. E por isso gera-se aqui uma grande expectativa entre a população de que, pelo menos, a guerra vai acabar. Bom, ele apaixona-se por Dona Leonor e daí que isto tenha se tornado um bocadinho, enfim, um desenlace impopular. Agora, gostava-lhe também de frisar que muito daquilo que nós conhecemos sobre a Leonor Teles, muito daquilo que foi escrito sobre esse casamento e sobre a impopularidade desse casamento, foi escrito por Fernão Lopes, enfim, que é um nome sagrado, obviamente, da historiografia, mas não podemos esquecer que é gente que a história é sempre escrita, ou até o século XX, a história foi sempre escrita pelos vencedores. E, portanto, é óbvio que para os partidários do mestre David, do Dom João I, interessava-lhe deixar uma imagem muito má de Dona Leonor. Não é? E por isso temos que, ao ler aquilo que foi escrito logo a seguir à crise, sobre Dona Leonor, temos que ler com algum cuidado. Eu, neste episódio do casamento de Dom Fernando com Dona Leonor, aqui o que eu mais gosto de salientar é um outro aspecto. É que até Dom Fernando, todos os reis de Portugal casaram por interesse do Estado. Isto é, casaram com quem as alianças políticas indicavam que deveriam ser. E o Dom Fernando foi o primeiro rei a dar um murro na mesa e a dizer: não, eu vou casar com uma mulher que amo. Portanto, podemos dizer que este casamento aqui é o primeiro casamento de amor entre um rei e um rei de Portugal. E fora do chamado Coimbra-Lisboa. Sim, bom, isso porque de facto o casamento era um bocadinho impopular e o rei preferiu, perante a ameaça de revoltas em Lisboa e no Porto, vir casar a uma igreja muito moderna. Tinha sido acabado de construir há pouquíssimo tempo, com esse tal novo estilo. Era uma novidade, era o mesmo que hoje, enfim, se fôssemos o rei, ir casar à igreja do Mato de Canaveses, não é? Sim. Francisco, o 7º ano de Feira Medieval. Isto quer dizer que as coisas têm corrido muito bem nos anos anteriores. Desde o ano anterior, logo a boa implantação tornou-se que iria ter futuro. E como tal, no primeiro ano foi logo um ano de sucesso.
os anos seguintes, o sucesso repetiu-se e depois foi caso para dizer isto já é imparável. E, portanto, nós hoje estamos nesta edição de uma forma muito afincada e tenho convencido que será um sucesso nada menor que os anos anteriores. É importante para Lessa de Balio que esta feira medieval aconteça, porque já se tornou uma tradição e de importância para as gentes que vêm até Lessa de Balio, mas também pela nossa história, pela nossa tradição, pelo nosso mosteiro. Tudo isto tem mesmo a ver com o tempo medieval. Foi no tempo medieval que Lessa de Balio se sobressaiu em relação às terras vizinhas, dando o seu próprio nome aos Balios. Como nós sabemos, os Balios é que governaram esta terra quase 700 anos. Portanto, tudo faz sentido em que os hospitalários dos Caminhos de Santiago se comemorem a Lessa de Balio através desta feira medieval. Sr. Francisco, há uma inovação este ano que é precisamente a entrada das pagas. Isto foi uma retificação em relação a muita gente, estamos a lembrar de 350 mil pessoas a estarem cá no ano passado. Isto foi uma alteração devido a essa acumular de gente que vinha a esta feira? Ou a crise também? É um conjunto de coisas que podemos equacionar. Por um lado, não queremos com isto dizer que é para selecionar, porque uma feira destas merece ser vista pelos que têm dinheiro e pelos que não têm, digamos. Nós, se somos uma terra hospitalar, queremos ser hospitalar com todos. Mas, por outro lado, o tempo de crise, não queremos com isto dizer que a crise tem que ser paga pelos visitantes, mas, na verdade, como tudo, para que a sociedade tenha melhor futuro, é preciso que se caminhe rumo à autossustentabilidade. E, portanto, este pagamento, que é quase simbólico, faz o início de um caminho rumo à autossustentabilidade da feira medieval em Lessa de Balio. Portanto, equacionamos essencialmente estas três coisas. Para que o povo entre um pouco mais marcadamente e não de avalanche. Por outro lado, a crise também obriga a caminhar para a autossustentabilidade. E por último, que é realmente o ponto de partida para caminharmos para a autossustentabilidade desta feira. Estou convencido que nos próximos anos ela está autossustentável por si própria com este modelo. Sr. Presidente, uma última palavra para os muitos espectadores, para aqueles que veem a TV Ser da Hora, um convite para estarem cá nos próximos dias, ou seja, neste fim de semana. Gostaria de convidar toda a população vizinha, além vizinha, por esse país fora, que viesse até Lessa de Balio. Venham, porque a Feira Medieval em Lessa de Balio é grande, é importante. Venham conhecer a nossa história, porque vale a pena. Fica aqui o convite, já sabe, estes próximos dias, Lessa de Balio, a história vai estar presente. Nós convidamos-lhe a estar cá.